Muito bem, estamos mais uma vez aqui nesta semana, né, já que eu lanço as mensagens uma vez por semana, as mensagens de domingo aqui. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os dois lados da santificação, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, até mesmo porque santificação é sem sombra de dúvida um dos alvos que normalmente existe no coração das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo ou que das pessoas que querem agradar a Deus, né? A santificação é um processo que todos nós que somos do Senhor Jesus Cristo queremos alcançar. Talvez muitos possam se perguntar, como podemos ou como pode haver santificação em mim? Ou qual é o meu papel neste processo que tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trabalhar, ou como eu tenho que trabalhar para que haja santificação, ou qual o papel de Deus nesse processo de santificação na minha vida? Será que eu posso ser realmente santo ou não posso? Claro, são várias perguntas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e falar para vocês que esse assunto, o que me motivou a trazer esse assunto foi o livro do pastor John MacArthur chamado é, é, Nossa Suficiência em Cristo. E esse livro ele me motivou a trazer esse assunto para vocês aqui por causa dos assuntos tão relevantes que tem lá. Tá? Mas são muitas perguntas, tá bom? São muitas perguntas que nós fazemos acerca da santificação e existem duas posições teológicas, nós podemos dizer assim, ou duas visões acerca de santificação que é, é, não sei se em algumas situações ela é comum, outras não. Essas duas visões é chamada de o quietismo e o pietismo. O quietismo ali ele teve muita relevância no século XVII, por este homem que está ali, o Miguel Molinos, né? Mas não era nada novo, não surgiu esse método, essa ideia, essa teologia, não surgiu no século XVII, né? No quietismo, o cristão ele é uma pessoa passiva, ele é um ser passivo, falando em relação à santificação. Ah, falando em relação ao crescimento espiritual dele, né? A ideia dele é que Deus fará tudo, né? Quietismo vem da palavra, vem de quieto mesmo, né? Ou seja, a pessoa fica quieta, somente aguardando, esperando a atuação de Deus, sem fazer nada. Estes dizem que o esforço humano no processo de santificação, ou no esforço humano em qualquer relação a esse tipo de coisa, vai impedir a ação de Deus, o mover de Deus na vida deles. É isso que eles pensam. Né? Os cristãos eles devem apenas se entregar ao Espírito Santo, o discurso dos quietistas. Eles apenas devem render-se ao mover de Deus, né? Morrer para si mesmo, morrer para o eu e deixar, crucificar a si mesmo e deixar Deus fazer o que tem que fazer. Sabe? Eles se apoiam em textos como, por exemplo, Gálatas 2:20, que diz: Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a posição do quietista, ou do quietismo, né? Aqueles que acreditam que não precisam participar de nada, não precisam ter ação nenhuma no processo de santificação, eles simplesmente são totalmente passivos no processo de santificação e pronto, Deus vai fazer tudo o que precisa fazer para que haja um processo de santificação. Também, por um outro lado, tem o pietismo, né? O pietismo acredita que o cristão deve se esforçar, né? Que o cristão deve trabalhar bastante para alcançar um melhor nível de santificação na sua vida. O pietismo é o contrário do quietismo. Tá? Uh, eles dizem, olha, o cristão ele deve se esforçar muito no estudo bíblico, ele deve ter autodisciplina, ele deve ser constante na sua vigilância, ele deve ter um esforço muito grande para alcançar a salvação. Também não é nada novo. Nós podemos, na história do cristianismo, nós podemos ver isso lá atrás, séculos atrás. Né? E se ele se esforçar, segundo o pietismo, se o cristão se esforçar bastante, ter autodisciplina, etc, 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 ele poderá ser mais santo. Estes
este grupo de pessoas, eles adotam padrões legalistas, né? Como, por exemplo, definições e modo de vestimenta, estilo de vida, uma série de regras humanas com o propósito de fazer com que as pessoas sejam mais santas. Existem alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, que são bem fervorosos com relação ao pietismo, né? Que eles se isolam, que eles vivem um estilo de vida completamente diferente, não participam da sociedade, etc, etc. Então, existem esses dois extremos, né? A pessoa não tem que fazer nada para ser santificada, tudo é uma ação de Deus, e isso realmente é muito perigoso, porque a pessoa se torna muito vulnerável com relação ao pecado. E o outro extremo, que é o extremo onde a pessoa tem que se esforçar muito para ser santo e depende dela, exclusivamente dela, com seus esforços próprios, suas obras, etc, etc, para que possa ser santo. Mas onde estamos em tudo isso? A minha pergunta. Onde você está tudo isso? Talvez você fale assim, poxa pastor, será que eu sou um quietista ou eu sou um pietista, né? O que eu sou aqui? Né? Bom, eu quero falar com você sobre santificação hoje. Sobre o que é santificação, o processo de santificação em sua vida. Até porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Santificação faz parte da nossa vida cristã. Faz parte do nosso dia a dia e também está relacionado com o modo em que nós andamos, o modo em que nós vivemos, o modo em que pensamos e como falamos. Santificação envolve tudo isso. Quero compartilhar o texto base de hoje que nós vamos meditar nele. Esse texto de Filipenses 2, 12 a 13. Vamos pensar nele hoje, vamos refletir nele hoje. Tá? Diz assim o texto: Meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto, esta passagem fala sobre a parte de Deus no processo de santificação e a parte do homem também. Né? Sabe, nós temos a responsabilidade de desenvolver a salvação de acordo com o mover de Deus em nós. Vou repetir essa frase. Nós temos a responsabilidade de desenvolver nossa salvação de acordo com o mover do Senhor em nós. E isto realmente é algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, olhando para esse texto de Filipenses. O principal trecho do texto de Filipenses é esse trecho que eu coloquei aqui para vocês agora no slide. Ponham em ação a salvação de vocês. Pôr em ação a salvação está relacionado a desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação com esforço. Olha só. Pôr em ação a salvação está relacionado a desenvolver a salvação com esforço fadigante, eu posso dizer assim. E a pessoa que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que desenvolver a minha salvação. É você que tem que desenvolver a sua salvação. Pôr em ação é desenvolver a salvação. Desenvolver está relacionado a fazer com que ela melhore, a fazer com que ela cresça. E nós devemos dispensar esforço aqui. Isso não tem nada a ver com salvação. Esse texto que nós acabamos de ler não está relacionado à salvação. Até mesmo porque quem põe em ação o desenvolvimento da salvação é aquele que já recebeu a salvação. Eu não posso usar um texto como esse para falar sobre salvação, que eu tenho que alcançar a minha salvação, que eu tenho que buscar a minha salvação. Não é isso. O texto não está dizendo isso. O texto está falando para aqueles que já têm a salvação no Senhor Jesus Cristo, para desenvolver essa salvação que já existe com eles, que já está neles. E isso é comum encontrarmos na palavra de Deus. Eu posso pegar alguns exemplos, por exemplo, de Paulo, em 2 Coríntios 7,1, que fala, olha, purifiquemo-nos de toda impureza. Isso faz parte isso quer dizer que eu tenho que me purificar de toda impureza. Não é? Quando ele fala purifiquemo-nos, ou seja, purifique-se. Você deve se purificar de toda impureza. Ele está jogando a responsabilidade em mim, em você. 2 Timóteo
Por exemplo, 4:7, antes de 2 Timóteo 4:7, quero citar Efésios 4:1, que diz: andem de modo digno. Falando lá do andar do crente, né? Andem de modo digno de como você foi chamado. Quem que tem que andar de modo digno? Sou eu. Você que tem que andar de modo digno. Veja, a palavra está colocando uma responsabilidade em mim. Está colocando uma atribuição que é minha de fazer. 2 Timóteo também fala, lá em 4:7, que combati o bom combate. Quem que combateu o bom combate? A pessoa que combateu o bom combate. Né? Precisamos desenvolver a salvação em santidade até que Cristo venha buscar. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade minha em desenvolver essa salvação. Não é da minha esposa, não são dos meus filhos, e nem a salvação, e nem desenvolvimento da salvação dos meus filhos é responsabilidade minha. É deles. A responsabilidade é pessoal. Então, já que temos essa responsabilidade de desenvolver a salvação, de acordo com o mover do Senhor em nós, talvez você possa se perguntar, beleza, como eu posso fazer isso? Como eu posso desenvolver a minha salvação, já que eu já tenho essa salvação em mim? Então, aí que entra o versículo 12 de Filipenses. E aqui no versículo 12, ele mostra como devemos desenvolver essa salvação. E ele dá aqui alguns insights de como devemos desenvolver a salvação, mas eu vou me ater somente ao versículo 12 e versículo 13 aqui, no como desenvolver a salvação, mas a Bíblia está repleta de instruções de como nós devemos fazer isso. Versículo 12, primeira forma, o primeiro modo de como nós devemos desenvolver a salvação é tendo Cristo como exemplo, e isso é ponto passivo. Né? Não sei se você percebeu, mas aqui no versículo 12 de Filipenses, e deixa eu só abrir aqui a Bíblia, que eu não abri aqui. Aqui no versículo 12, ele já começa assim: assim, meus amados. Então, quando ele começa com assim, ele já não está nos arremetendo a algo que aconteceu anteriormente, ou algo que ele citou anteriormente. O assim no início do versículo nos leva imediatamente ao que está sendo dito anteriormente no contexto desta passagem. A passagem mostra, no contexto imediato anterior, Cristo como exemplo. Mostra Cristo como aquele que deve ser olhado e seguido como exemplo. Olha só, vamos ver o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, percebe? Logo no início lá ele já faz, seja a atitude de vocês. Então, continuar. Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acabei de dizer para você que para desenvolver a nossa salvação temos que ter Cristo como exemplo. E quais são os exemplos que nós encontramos aqui de Cristo nesta passagem que eu acabei de colocar aqui e que Paulo está citando quando ele falou assim no texto? Ele está colocando aqui atitudes como atitude de servo de Jesus, de submissão. O Senhor Jesus era submisso ao Pai. Era servo do Senhor. O Senhor Jesus, ele era humilde. Ele foi humilde. Ele é humilde. Não foi e nem era, ele é, porque o Senhor Jesus é. Né? O Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Então a minha atitude tem que ser assim como foi a atitude do Senhor Jesus enquanto esteve conosco. E desta forma nós vamos poder desenvolver um pouquinho a nossa salvação. Desta forma nós vamos poder desenvolver um pouquinho mais. Cristo é o nosso exemplo maior, o nosso exemplo supremo. Até mesmo porque João falou, olha, nós devemos andar como ele andou. Nós devemos andar como Cristo andou. Devemos desenvolver a nossa salvação olhando para Cristo e seguindo o exemplo de Cristo. E também devemos desenvolver a nossa salvação tendo ciência do amor de Deus por nós.
tendo ciência do amor de Deus por nós. Esta igreja de Filipos, da cidade de Filipos, não era uma igreja sem problemas. Toda igreja tem problema. Existe um grupo de pessoas que se reúne, tem problema. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, culturas diferentes. Então, um grupo de pessoas reunidas tem problema. Mas mesmo assim, independente dos problemas que essa igreja tinha, eles são chamados de amados pelo apóstolo Paulo. Porque o texto diz, meus amados. E nesta igreja é muito interessante, porque nessa igreja tinha um problema de desunião muito aparente, né? A ponto do apóstolo Paulo ter que citar o problema na sua carta. Lá no capítulo 4, versículo 2, ele fez referência a duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique. Ele fez referência a essas duas irmãs que estavam em pé de guerra ali, estavam brigando uma com a outra, desunião, provocando desunião. Então ele falou, eu rogo para que haja harmonia entre estas duas irmãs aí. Mesmo assim, independente dos problemas da igreja, independente de qualquer coisa, eles eram chamados pelo Senhor através de Paulo como meus amados. O Senhor nos ama. Somos amados do Senhor. Somos amados do Senhor. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da salvação. Sabe? Independente dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós somos amados do Senhor e o Senhor sempre levantará pessoas para nos corrigir, para nos alinhar em amor. Porque isso faz parte do processo de desenvolvimento da salvação, da santificação. Nós vamos escorregar no tomate, sim. Vamos deixar de escorregar no tomate quando Cristo voltar e nos transformar, nos glorificar, ou quando ressuscitarmos dos mortos. Mas até lá, nós somos pessoas vulneráveis ao pecado. Até lá, nós somos pessoas vulneráveis ao erro. Vamos escorregar no tomate. E quando escorregarmos no tomate, o Senhor, com seu amor, com a sua graça e misericórdia, levantará pessoas para estender as mãos e fazer com que a gente possa se levantar. E aí você entende por que o Senhor coloca na sua palavra, meus amados. Porque Ele nos ama. E Ele sabe que mesmo quando a gente escorrega no tomate, Ele consegue nos resgatar. Isso faz parte do desenvolvimento da salvação, sim, pessoal. Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, em seu coração, mesmo que caia, se levantará. Mesmo que escorregue, ficará de pé. E o Senhor sempre o ajudará a levantar, usando pessoas que estão à sua volta. Desenvolver a salvação também, precisamos desenvolver a nossa salvação sendo obedientes ao Senhor. João mostra que quem ama a Cristo obedece a Ele, e não o contrário. Esta obediência ao Senhor está relacionada a obedecer ao Senhor através de algo que ouviu, né? E neste contexto que nós estamos lendo aqui, é obedecer ao Senhor através do ouvir a palavra do Senhor, ouvir o ensinamento da palavra do Senhor. Obedecer ao Senhor através do que Ele tem ensinado, através da mensagem transmitida, através da palavra ensinada. Obedecer ao Senhor como Zaqueu obedeceu, como Lídia obedeceu, como aquele carcereiro que ouviu a palavra do Senhor e se rendeu, ele e a sua família se rendeu aos pés do Senhor. Isso é obedecer ao Senhor. Vários ouvem a mensagem, vários ouviram a mensagem do Senhor e creram na palavra do Senhor. Isso é obedecer a palavra do Senhor. Né? Então faz parte do processo de santificação, faz parte do processo do desenvolver a salvação, você ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor conforme você tem ouvido a instrução do Senhor na sua palavra. Isso faz parte do nosso crescimento. Devemos desenvolver a nossa salvação também entendendo que a responsabilidade é pessoal e não de outra pessoa. A responsabilidade pelo crescimento é sua e minha. O texto bíblico diz o seguinte: não apenas em minha presença.
né? Estes homens, eles eram obedientes na presença de Paulo. Paulo era o líder espiritual, era o líder das igrejas, as igrejas de Filipos, de Éfeso, da região da Ásia Menor, eles tinham ali os seus líderes locais, e esses líderes locais davam muito ouvidos e aceitavam muito as instruções dos apóstolos, que eram os líderes que o Senhor Jesus levantou. E Paulo era um desses. Então Paulo fala, olha, sejam obedientes, não apenas na minha presença, porque quando Paulo estava lá, eles eram obedientes, e quando Paulo ia embora? Isso aqui está mostrando que a obediência, ela deve ocorrer independente da presença do líder estar junto ou não. Porque o líder, ele foi lá, ele ensinou a palavra, ele instruiu na palavra, ele falou da palavra e depois ele saiu de perto, ele foi para longe. E você tem que viver com aquela palavra em seu coração e obedecê-la, independente da presença dele. Agora nós estamos vivendo em momentos em que nós não estamos nos reunindo como igreja por causa do problema sanitário que nós estamos vivendo no mundo. Não podemos nos reunir como igreja, cada um está em sua casa, cada um em sua localidade. Nós não estamos ali recebendo a comunhão, não estamos ali vivendo a comunhão, mas isso não quer dizer que você não deve obedecer e praticar tudo aquilo que foi ensinado para você desde quando você aceitou a Jesus como Salvador. Sim, você deve obedecer sim, independente de irmãos estarem à sua volta, independente do pastor estar perto de você fisicamente, independente de tudo isso. Porque o pastor, ele trabalhou e trabalhou e trabalha, os pastores trabalham para que você cresça e se desenvolva para você ter uma fé inabalável, independente do que aconteça com você. Ontem eu estive em um velório junto com outros irmãos, né, em Cristo, e eu pude ver ali a diferença de um velório, de uma pessoa que está com Cristo, porque as pessoas que estavam ali, elas não estavam ali tristes, as pessoas estavam cantando, as pessoas estavam se regozijando na presença do Senhor pelo fato de saberem que aquela irmã que está ali deitada naquele caixão um dia vai ressuscitar. Por saber que aquela irmã que estava ali deitada no caixão está na presença do Senhor e que um dia todos que estão ali professando Jesus como Salvador estarão com ela. Então, o pastor ele tem que levar as pessoas a ter essa esperança, independente dele estar presente ou não. Independente dele estar junto ou não. É necessário pôr em prática no dia a dia o que se aprende da palavra de Deus. Nós temos todos os recursos hoje em dia, nós temos a palavra de Deus completa em nossas mãos, não precisamos de mais nada. Nós temos a oração, nós temos tudo o que precisamos para viver dentro da vontade de Deus, firmes e obedientes. Não podemos ser hipócritas a ponto de sermos crentes somente perto de crente. E quando os crentes não estão perto da gente, nós não sermos mais crentes. Devemos ser crentes no nosso dia a dia. Porque apesar do pastor não estar perto de você, ou de outros irmãos não estar perto de você, o Senhor Jesus está com você. E Ele sabe o que você faz. Então a obediência faz parte do processo de desenvolvimento, sim. Não somente a obediência, mas também devemos saber as consequências do pecado. Ter ciência das consequências do pecado nos ajuda a ter uma vida melhor e mais santa. O texto diz, com temor e tremor. Sabe, Deus perdoa os pecados, nós sabemos disso. Mas as consequências do pecado existem, independente do perdão de Deus. As consequências serão inevitáveis. Né? Por isso que devemos viver com temor e tremor com relação ao pecado. O temor é a ideia que a palavra temor traz a ideia de fobia, né? De medo mesmo, e a palavra tremor, no original da palavra, inclusive deu origem à palavra trauma, né? Mas o tremor aqui tem um sentido de pavor. Então, trocando em miúdos, nós devemos viver com temor e tremor, ou seja, devemos viver com medo de ofender a Deus, tendo fobia de ofender a Deus, tendo medo de ofender a Deus. E querer sempre fazer o que é correto. E também devemos ter tremor de pecar.
Sabe, nós devemos ter pavor de pecar. Devemos ter pavor mesmo, a palavra correta é essa, né? Pavor, é ter trauma do pecado. Nós devemos ter trauma do pecado, né? Sabe, nós não podemos confiar em nossas forças para vencer tudo isso, mas devemos ter o temor, ter trauma, ter pavor de querer desonrar a Deus. E isso vai fazer com que a gente viva de uma maneira diferente. Simplesmente por quê? Porque o pecado traz consequências ruins. Deus sabe disso. Ele perdoa com todo o amor e compaixão que ele tem, mas as consequências vão ficar. Então, por causa das consequências e por causa de Deus, da santidade de Deus e as consequências, eu tenho que ter pavor do pecado. Eu tenho que ter pavor do pecado. Né? Eu tenho que ter pavor e fugir do pecado. Eu tenho que ter medo de cometer o pecado por causa da santidade de Deus e das consequências do pecado. A gente não tem que tentar desonrar a Deus. Como desonrar a um Deus tão maravilhoso e eterno como esse que nós temos? Como gostar de desonrar a Deus, a um Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para que eu pudesse ter vida eterna? Como querer desonrar a Deus? Então, para lá do pecado, deixa o pecado para lá. Né? Esse desenvolvimento da santificação exige de cada um de nós um esforço para que o pecado não faça parte do nosso dia a dia, para que o pecado não faça parte da nossa vida. Isso é uma parte nossa, percebeu? Vocês perceberam, pessoal, que tudo que eu disse aqui envolve, de acordo com aquelas duas definições que eu coloquei para vocês, o pietismo? Perceberam ou não? Vocês perceberam que tudo que eu coloquei aqui para vocês se encaixa com a definição lá do pietismo que eu falei no início? Né? Tudo que eu falei aqui é responsabilidade minha e sua. Eu tenho que fazer, você tem que fazer. Nós temos que fazer para que a salvação tenha um progresso, para que a gente consiga desenvolver a salvação, para que a gente consiga desenvolver a nossa santidade. Então vamos ver qual é a parte de Deus em tudo isso, tá bom? Onde Deus entra em tudo isso aqui? Onde Deus entra em tudo? Porque Deus é bom, eu sei disso. E eu glorifico a Deus porque neste processo em que nós temos que nos esforçar para desenvolver a nossa salvação, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só nesse processo todo. Então nós chegamos no versículo 13. E você pode ler o versículo 13. Eu vou ler aqui o versículo 13 para você. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Amém? Sabe, é Deus quem efetua em nós, é Deus quem atua em nós. O texto diz, é Deus quem efetua em vocês. Deus é aquele que trabalha, Deus é aquele que está conosco, que está envolvido em todo o nosso processo de santificação. Ele é quem nos capacita para fazer aquilo que precisamos fazer para que haja um progresso em nossa santificação. Ele é que nos capacita. Porque por si só, não conseguiríamos fazer sozinhos. Devemos desenvolver a salvação sabendo disso, que Deus está conosco no processo. Que Deus está nos ajudando, nos capacitando no processo. Isso mostra que o desenvolvimento da nossa salvação não depende única e exclusivamente de minha e de sua habilidade. Isso mostra que o processo de desenvolvimento da nossa salvação não depende de nenhuma habilidade de pastor algum, de nenhuma habilidade de líder religioso algum. O processo de salvação não precisa, de desenvolvimento da salvação, não depende de esforço específico e exclusivo de nenhum ser humano, seja quem for. Por quê? Porque esse processo depende da capacidade que Deus nos dá para tê-lo. Esse processo depende da capacidade que Deus nos dá para realizar. Quero compartilhar esse texto com você de Romanos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Veja, o processo de Deus é de ponta a ponta.
O processo de Deus aqui é de ponta a ponta, é de início ao fim. Ele não nos chamou. O texto não diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, deixou-os a seu bel prazer para que vivam de acordo com a sua vontade. O texto não diz isso. O texto diz que ele chamou, que ele justificou, e além de ter justificado, ele glorificou, ou seja, ele apontou, ele chamou no passado, justificou aqui e já glorificou no futuro. O processo é de ponta a ponta. Não estamos sozinhos, ele nos ajuda em todo o processo, ele nos preserva e nos mantém na santificação. Sabe, a palavra diz que os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Né? Deus não volta para trás, ele não se engana. Então é ele quem efetua sim em nós, é ele quem faz, é ele que mantém. É Deus que trabalha em nós para que possamos ter forças para desenvolver a nossa salvação. E talvez você fale, beleza, então o que ele efetua? O que ele faz? Então vem o texto, ele efetua tanto o querer quanto o realizar em nós. Deus nos dá tanto o desejo quanto a habilidade de fazer o que é bom, de fazer o que é correto. Ele nos dá o desejo de ter a santidade. Se eu quero ser melhor, se eu quero ser mais santo na presença de Deus, é porque Deus está me dando esse desejo. Ele me capacita a fazer aquilo que ele gosta. Isso é extremamente interessante, né? Talvez você fale, beleza, como ele faz isso? De duas maneiras. Primeiro, ele coloca em mim uma insatisfação santa contra o pecado. Deus coloca em você uma insatisfação santa contra o pecado. Deus também nos leva a ter desejo às coisas que Ele quer, às coisas que lhe agrada. É Deus quem faz isso. Ele efetua, Ele opera em nós para fazermos aquilo que agrada a Ele, porque somos e fomos criados para a sua glória. Sim, é isso mesmo. Nós buscamos a santificação, buscamos crescer na santificação, porque Cristo está em nós, como diz a palavra em Colossenses. Olha o que o texto diz. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe, Cristo está em mim, está em você. Se você crê no Senhor Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus como único ciente salvador de sua vida, Cristo está em vocês e Ele está interagindo constantemente conosco para que possamos desenvolver a nossa salvação. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Entenderam até aqui? Perfeito. Mas vocês perceberam que tanto então quanto quietismo quanto pietismo atuam juntos no nosso processo de desenvolvimento da salvação? Perceberam isso? Perceberam que não é um extremo aqui e outro extremo ali, mas perceberam que há um equilíbrio nas duas partes? Tanto a nossa parte em todo o processo, em toda essa parte nós temos Deus nos capacitando para realizar. Nós temos esse equilíbrio em tudo. Eu vou dar alguns textos aqui como exemplo desse equilíbrio. Olha o que 1 Coríntios 15:10 diz. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que a todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebeu o equilíbrio aqui? Ou seja, a graça de Deus está comigo. Não foi em vão. E sua graça para comigo não foi em vão. Por quê? Paulo trabalhou pra caramba. Trabalhou muito. Trabalhou muito na obra do Senhor. Mas percebam, contudo, não eu, ou seja, trabalhei bastante, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, eu trabalhei muito, bastante, capacitado pela graça de Deus. Ou seja, a ação do homem e a ação de Deus juntas para o cumprimento do propósito.
Veja um outro versículo, e esse versículo inclusive é o versículo usado na visão, na declaração de visão da nossa igreja. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Veja, Paulo se esforça muito. Ele está dizendo, eu me esforço para proclamar o Evangelho, para divertir as pessoas, para ensinar as pessoas com sabedoria, para levar as pessoas a Cristo. Eu me esforço muito, eu trabalho, eu esforço. Esse esforço aqui é um esforço de fadiga mesmo, sabe? Aquele esforço duro, aquele esforço de trabalhar pesado, né? Aquele esforço que aquele cara que está atrás da mesa do escritório todo dia, quando chega no final de semana, vai encher laje. É esse esforço. É esse esforço, né? Mas ele fala, eu me esforço muito para isso, lutando conforme a sua força do Senhor, que atua poderosamente em mim. Veja, ele se esforça, ele trabalha capacitado por Deus, capacitado pelo Senhor. Então é isso. São as duas partes sempre andando juntos. O homem atuando e Deus capacitando. O homem atuando e Deus capacitando. É sempre assim. Não é só o homem atuando e Deus lá quieto, sem fazer nada. Não é só Deus capacitando e o homem aqui quieto, sem fazer nada. São os dois juntos em tudo. E sabe, irmãos e amigos, deixa eu só falar uma coisa. Eu vejo isso na palavra de Deus, não somente no processo de santificação, não. Eu vejo isso no processo de santificação, eu vejo isso com relação às orações, com relação às coisas. Sabe, muita gente ora e fica ali quieto, parado, sentado, achando que tudo vai acontecer como um passe de mágica. Não, não é assim também. Eu vejo que todas as pessoas, eu vejo que as pessoas oram e agem, e Deus vai atuando, Deus vai trabalhando na ação, no movimento, no andar das pessoas, para que a resposta de oração seja concretizada. É assim que funciona. É assim que atua. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa está aqui orando, pedindo um emprego, por exemplo, só um parêntese aqui, ok? Fora do assunto de santidade. A pessoa que está orando, pedindo por emprego, a pessoa que está orando, falando, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego, e fica quieta em casa, somente assistindo filme no Netflix e não faz nada. Como que Deus vai responder a oração dela se ela não levantar do sofá e ir procurar um emprego? Não é? Entendeu? É isso que eu quero dizer, é só para ilustrar aqui. O que nós encontramos é duas fases. Mas eu quero deixar um desafio para você aqui nessa noite. Eu quero deixar um desafio para você. Meu desafio para você é o seguinte: primeira coisa, aceite a Jesus como Salvador de sua vida. Sabe, para você desenvolver a salvação, conforme eu coloquei aqui, você tem que ter a salvação primeiro. Sem a salvação, não tem como desenvolvê-la. Não é? Isso é lógico. Então aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Creia no Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que você pudesse ter vida, vida eterna com Deus, vida em abundância e pudesse começar a ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que eu comecei a falar aqui agora. Depois que você aceitar Jesus como Salvador, fechando seus olhos, conversando com Ele, arrependendo-se de seus pecados, entregando a sua vida a Jesus, então você comece a desenvolver a sua salvação. Conforme eu coloquei aqui, olhando para Cristo, sabe, tendo consciência das coisas e etc. Né? Comece a desenvolver a sua salvação. Não fique pensando que você vai desenvolver a sua salvação agora para você que já tem a sua salvação. Não fique pensando que você vai desenvolver a sua salvação sem fazer nada, sem cultuar a Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem ouvir a pregação da palavra de Deus, sem participar da comunhão, sem adoração, sem congregação, sem exercício dos dons. Não pense que você vai desenvolver a sua salvação desta forma, sem arrependimento de seus pecados, etc. Não pense, não pense. Você não vai desenvolver a sua salvação assim. Busque as coisas de Deus, busque fazer as coisas de Deus. Busque tudo isso que eu falei aqui, orar, jejuar, cantar, louvar, ler a Bíblia, ter comunhão, sabe, exercitar os seus dons. Busque tudo isso. Praticar a palavra. Busque tudo isso. E você vai ver que você vai ser uma pessoa diferente a cada dia e a cada manhã. Espero que essa palavra
entre em seu coração. Espero que sirva para você refletir um pouquinho. E o meu desejo é que você seja cada vez mais santo na presença do Senhor, que você desenvolva a sua salvação com a ajuda de Deus, porque Ele já te deu tudo necessário para que você possa desenvolver. Então, olhe para tudo isso e que Deus te abençoe e que você tenha aí uma vida próspera na presença de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e até lá.